Boa noite, pessoal, tudo bom? Entrei um pouquinho atrasado aqui, que eu tive um problema com a iluminação aqui. Então, desculpa aí se tiver um pouco, não tiver muito bom, não tiver tão claro. Me dizem aí se o áudio tá bom, por favor. Eu vou esperar um minutinho para ver se entra alguém, porque como eu não tinha entrado na hora, vai que a turma aí vai entrar depois. O áudio tá bom para vocês? Boa noite, Pedro, tudo bom? Boa noite, João. Vou mudar aqui um pouco. Beleza, obrigado. Só mais 30 segundos aí eu já começo. Hoje vamos falar aí vou falar algumas coisas aí meio que fora da caixa digo fora da caixa, coisas que opiniões pessoais minhas aí, sobre quem está no jogo há bastante tempo, de características de bons analistas sell-side não, perdão, buy-side, contrastando aí com pessoas mais medíocres, vamos dizer assim. Boa, Igor, tudo bom? Obrigado aí. Bom, pessoal, vamos começar então. Se o áudio falhar, que ontem estava falhando, vocês me dão um alô, tá? Por favor. Hoje, bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, né? Eu sou analista, tenho 20 anos de experiência com análise de ações, né? E eu falei para vocês já, eu sempre uso o termo Equity Research, mas como tem aí uma turma que entrou aí esses dias para me seguir, que estão nessas lives, tem frequentado essas lives, vamos falar mais em português aqui, né? Mas eu sou analista de ações, de Equity Research faz cerca de 20 anos, já trabalhei bastante tempo no sell side, no buy side também, já fui trader, já fiz algumas outras coisas aí que eu não costumo falar aqui, né? Já fui durante o tempo eu fui venture capitalist, trabalhei em VC e também já fui CFO de empresa, em processo de reestruturação, mas sempre ligado a finanças, né? Mas vamos voltar aqui porque o tema daqui, quem está aqui está interessado em Equity Research, que é o que eu fiz a maior parte da minha carreira. Então eu sou analista sell-side e buy-side durante 20 anos e tenho bastante experiência e sou fundador do Desk Ready, que é um programa de formação de analistas. Aqui eu não uso esse nome raramente, né? Só estou falando isso hoje porque na semana que vem eu vou fazer um evento chamado Semana do Equity Research na Prática, nos dias 16, 18 e 19 de junho, segunda, quarta e quinta da semana que vem. Inclusive eu comi bola aí porque eu acabei não vendo que era feriado, coisas que analista não pode fazer, tem que saber sempre as datas, mas enfim. A ideia é nesse evento falar sobre a carreira, mostrar aí o que diferencia, o que faz um bom analista de uma maneira mais estruturada do que essas lives. E vai ter um dia que a gente vai construir aí juntos um mini case e quem participar vai receber também o template, que já é bem completo aí. Na verdade já dá para você aprender a modelar de uma maneira básica com esse template. E é isso, vai ser 100% online gratuito. Quem não se inscreveu ainda é só clicar lá na bio que tem o link para se inscrever. Boa noite, Bernardo Maggioli, tudo bom? Bernardo aí tá aí em todas, hein? Não só ele, mais alguns, mas boa noite. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre o que distingue, né, um analista buy-side top de linha e outro que é medíocre. E para começar, eu digo para vocês que medíocre não é não saber modelar, né, não é não ser técnico, mas no mercado financeiro, especialmente no buy-side, você está num business de que... boa noite, Arthur, tudo bom? Tem alguns alunos meus aí na live, bem-vindos aí também. Alunos da minha primeira turma, da turma 0, né? Mas enfim, então o buy-side, ele é um analista, o mercado financeiro, no buy-side você tem que tomar risco, né?
um analista, não um analista medíocre, um fundo medíocre permite analistas medíocres trabalharem. Por quê? Porque lembra, um fundo de uma gestora, né, um buy side, você recebe o 2,20, né, que é o tradicional, você recebe 2% ao ano como remuneração por estar fazendo o trabalho de administrar dinheiro, só que você mira o 20. O que é o 20? Então vamos lá, para cada 100 reais, eu gosto de sempre trazer para o contexto aqui para vocês entenderem. Para um fundo de 100 reais, que não existe, mas enfim, só para ficar o unit economics ficar bem claro, um fundo que administra 100 reais, ele vai receber 2 reais por ano de taxa de administração. O que deveria pagar essa taxa? Ela deveria pagar o escritório, toda a infraestrutura e o salário dos funcionários. Ponto. Não deveria dar bônus. Se você tem um fundo de uma gestora que tem 10 bilhões, ele vai receber um volume bastante considerável de taxa de administração. Mas o que você mira? Você mira os 20%, que é você recebe de remuneração por, vamos dizer, por taxa de performance, seria uma espécie de comissão, né? O bônus, de onde vem o bônus? Se você gera alfa, então se você consegue gerar de valor e fazer esse capital de 100 reais e para 150, você vai receber R$2,5 de... Você vai receber R$2,5, você vai receber R$10 de FII de taxa de performance. Então assim, por que os analistas se esforçam para conseguir acertar? Justamente porque quando eles estão numa estrutura que tem muito dinheiro sob gestão e você consegue contribuir para gerar esse alfa, que é o retorno, que é você ganhar dinheiro para os seus clientes, fazer o dinheiro dos seus clientes render, você é remunerado e ganha muito dinheiro com base nisso. Mas assim, como eu falei, o que é um fundo, o que seria um lugar medíocre? O lugar medíocre é um lugar que ele tem o mandato de bater o Ibovespa, por exemplo, tem como benchmark a Bolsa de Valor, o índice Ibovespa, só que ele é tão grande que ele ganha uma taxa de administração de 2% e ele fica ali meio que, com o perdão da palavra, com a bunda na parede para não tomar muito risco e prefere ficar ali na média, não ganha muito dinheiro, mas está ganhando muito dinheiro por taxa de administração. Só que dependendo do passivo que ele tem, dependendo de quem são os clientes que colocam dinheiro lá e das condições, o cliente vai sair, né? Porque o cliente vai querer ir para um fundo que está dando mais retorno. Então não é tão simples, mas você tem gestoras aí que às vezes ficam lá sem tomar risco, e ele é pago para tomar risco para fazer as coisas, né? Então é isso. Estou vendo uma coisa aqui. Pessoal, quiserem mandando perguntas aí, já vou mandando. Mas enfim, voltando. Então assim, esse é o primeiro ponto. E aí o que acontece? O analista buy side, de novo, o nome do meu canal, Modelagem do Zero, tem que saber modelar e fazer o trabalho direito para você conseguir conectar todo o resto do trabalho que você faz. Só que o modelo não é a única coisa que importa. Por que eu ensino modelagem como core do que eu ensino e depois eu ensino as outras coisas? Porque é uma coisa que, primeiro ponto, toma muito tempo se for mal feito e você vai chegar numa conclusão errada. Se for bem feito de uma maneira ineficiente, você não vai, ele também não é bem feito, porque bem feito é algo que te permita ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro tomando decisão de maneira lenta no mercado financeiro, certo? Eu vou falar, deixa eu só ver seu nome. O Lucas Rossi perguntou, eu já te respondo, já respondo sua pergunta, Lucas. Então, voltando. Então, o que acontece? O analista, o buy side, ele tem que ter esse skill de saber modelar, porque senão ele vai perder muito tempo, ou ele vai perder muito tempo e vai fazer a coisa errada, que é pior ainda, e também para colocar toda a análise que ele faz, todo o network que ele tem, todo o network, toda a análise, tudo que ele tem de capacidade analítica, não adianta nada se você não tiver um modelo estruturado que você consiga imputar essas informações que você levantou lá, seja através de entrevistas, seja através de pesquisa de Big Data, o que quer que seja, você vai usar essas informações para entender melhor o preço da ação e para entender melhor o que o mercado tá achando, etc. Então, assim, você tem que saber modelar, mas isso só não basta, e muitas vezes, aí falando do buy side especificamente, eu vou até dar um exemplo agora, ele vai largar o modelo de lado, tá? E aí vocês vão entender o que eu estou falando. O modelo, hoje eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente. Além de ser uma calculadora para você saber o preço da ação,
para você saber, não que ninguém sabe, para você estimar, né? Ele é uma ferramenta de pensamento, é um jeito de você entender a situação. Quando você é um bom analista, mesmo que a empresa não tenha soltado o resultado, mesmo que você não esteja fazendo início de cobertura, você vai sempre estar mexendo no modelo, porque você está... Quando você fica o tempo inteiro olhando, é a mesma coisa se tiver um livro lá, que é teu livro de cabeceira, todo dia você dá uma lida. Sem você perceber, uma hora esse negócio vai começar a ficar na tua cabeça. Eventualmente, se a pessoa te perguntar sobre o livro, se você tiver que recitar o livro, você não vai conseguir falar, mas ele está na tua cabeça. Aquilo foi incorporado. A mesma coisa com o modelo. E quando a coisa está incorporada na tua cabeça e o modelo está certo, e você mexe lá, eu mexo o preço aqui desse segmento, dessa divisão, desse segmento de negócios, o meu preço, o meu IPS, né, o meu lucro do ano que vem vai ter uma sensibilidade de tanto, o meu target price, meu preço-alvo vai ter uma sensibilidade de tanto. Você passa a ter no software da tua cabeça o modelo. Isso não é papo de bicho grilo, isso é verdade. Tá? E você passa a ter uma sensibilidade. E eu já falei, nas horas que o mercado mais sacode, você tem aumento de volatilidade, é onde vem as maiores oportunidades. Exemplo, quando começou o vírus sair lá da China e para a Itália, e aí começou a se caracterizar a pandemia ou a fraudemia, enfim, aí é questão de opinião, eu acho que é uma mistura entre os dois, mas enfim, você vai ter movimentos bruscos de mercado aí, e essas horas você vai ter pessoas no pânico vendendo ações e ela caindo mais do que deveria, mesmo no novo cenário econômico, que aliás era super incerto, né? Mas às vezes ela cai tanto que você fala, cara, o mundo tem que ficar parado por 5 anos para esse negócio aqui estar nesse preço. Aí você pensa rapidamente, vai ficar parado? Na verdade, no começo da pandemia, que a gente achava que ia acabar o mundo, mas enfim. Quando você tem aumento de volatilidade, você tem reações de preço para cima e para baixo que tornam os ativos mais fora do preço. Então você passa a ter mais coisas fora do preço, mais coisas baratas e mais coisas caras, logo mais oportunidade. E por que eu estou falando isso? Agora eu vou dar um exemplo prático aqui, que de pessoas que eu conheço participaram desse movimento. Na época eu era analista sell-side, cobria essa empresa, mas assim, tem uma empresa que não é mais listada. Antigamente, na bolsa, empresas de toll roads, né, que são empresas de concessões rodoviárias, você tinha a CCR e a OHL basicamente, antes de ter a Eco Rodovias. E aí eu vou explicar para vocês o que eu estou falando aqui para contextualizar. É um exemplo prático de uma galera que ganhou uma grana com essa empresa chamada OHL. Depois ela foi delistada, o controlador dela ficava na Espanha, e é uma empresa que era um pouco mais polêmica, né? A CCR, que existe até hoje, é gigante, né? Ela tem a Bandeirantes, tem as maiores, né? Bandeirantes, Dutra, e entre outras. Ela é gigantesca e a receita que ela gera de pedágio de estrada. Mas a OHL, ela era um bicho um pouco diferente. Ela era uma empresa, na minha percepção como analista, até pelo perfil do cara que era do RI na época, era uma empresa um pouco mais, vamos dizer, informal ali, né? No jeito de se comunicar. Então, assim, o que acontece? Os grandes fundos, os investidores, vamos dizer assim, mais certinhos, com razão, eles estavam na OHL, na CCR, que era uma empresa mais blue chip, era uma empresa mais estruturada, mais perfeitinha, se comunicava com o mercado de uma maneira melhor, embora depois tenha se envolvido em coisas, né, dinâmicas aí que acontecem com empreiteiras no Brasil, aí dinâmicas que acontecem com algumas empresas que se relacionam com o poder público. Mas o fato é que a OHL teve um evento que foi transformacional nela. Quando ela ganhou e do que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui só para contextualizar. Quando o analista e quando às vezes a gente toma a decisão com informação imperfeita e ganha dinheiro. Muitas vezes no mercado você não vai parar para botar uma coisa no modelo. O modelo está meio que na tua cabeça aqui. Você vê que uma coisa não está fazendo sentido, você fala para o seu portfólio manager, se você que estiver fazendo trading, você for, que tem fundos que o portfólio manager é analista também. Ele vai lá e compra na hora, entendeu? Não dá para esperar 5 minutos que vai perder a oportunidade. O mercado tem um lado nervoso, um lado de super curto prazo, né? Depende do perfil do fundo. Você tem fundos que o cara compra o papel e senta para ficar 10 anos, mas tudo bem, são perfis.
Mas o que aconteceu com a HL? Aí eu vou acelerar um pouco aqui para não tomar muito tempo da live com isso. Ela pegou e entrou no leilão das rodovias federais, entre elas a Fernão Dias, que vai para Minas, a BR que vai para o sul, né, vai para Floripa e para o sul, e agora, enfim, algumas outras estradas. Só um segundo, deixa eu só ver aqui como é que está a toada de perguntas. Eu vou concluir essa questão do HL e respondo as perguntas do Lucas e do Zorigol. Legal que tá tendo pergunta. Legal que tá tendo pergunta. E aí voltando, o que acontece? Ela ganhou essas estradas. Como é que funciona um leilão? O básico um leilão de concessão rodoviária e como é que o buy-side e o sell-side faz conta quando sai o leilão. Não sei aqui quem entende de matemática financeira minimamente, eu presumo que alguns de vocês sim. É uma conta de HP 12C, é uma conta que você faz muito simples. Olha, a empresa ela vai pagar, qual que é a variável do leilão? Né? O governo, o poder concedente, na verdade, que no caso de estradas é o poder concedente federal, ele faz um leilão das estradas. Quem ganha o leilão não é quem pagar mais, é quem cobrar menos. Então, assim, o pedágio vai ser o pedágio na largada, quando a empresa começar a operar, vai ser de R$10. E aí você tem, né, por eixo, etc. Para caminhão é mais, mas o pedágio base é R$10. Estou falando um número aqui para ficar simples. Esse pedágio, no contrato lá do leilão, quem ganhar vai operar esse pedágio por R$10 e ele vai subir pelo índice PCA ou IGPM ano a ano. Então, quem entrar nesse projeto e ganhar, ele vai ter uma receita muito previsível, que tem uma correlação forte com o PIB. A gente quer um negócio que tenha previsibilidade, isso é uma característica desejável. Só que para ter direito de operar essa estrada, a empresa vai ter que fazer, isso está no edital, isso está no leilão, ela tem que fazer CAPEX, ela tem que fazer investimentos em praças de pedágio, numa duplicação de estrada, num túnel, enfim, tem que fazer obras para melhorar a infraestrutura da estrada. Para o governo não ter que fazer, ele concede isso para uma empresa privada, e essa empresa privada tem que operar essa estrada e fazer tanto a manutenção da estrada, quanto obras, a operação dos pedágios, de receber e etc. E aí o que acontece? Como é feita essa conta? E tem que fazer o CAPEX. Mas qual que é o ponto? O ponto é que eu faço uma conta aqui, então eu vou receber R$10, eu estou estudando, né? Você imagina que eu sou a OHL, contratei uma consultoria e estou fazendo um estudo para ver. Eu acho que o PIB do Brasil vai crescer tanto, e essa estrada passam tantos carros por ano, o pedágio custa tanto, e etc. Eu vou ter que fazer esses investimentos aqui, e aí as empresas fazem contas. Não, o poder concedente está dizendo que o investimento vai de ser 100 milhões, mas eu sou muito eficiente aqui, que eu vou conseguir executar isso por 70 milhões. Todo esse conjunto de inputs, ela coloca numa planilha, faz a conta e fala, olha, eu vou oferecer tanto no pedágio que aí eu consigo ter uma TIR, ou uma taxa interna de retorno, né, de tanto, sei lá, 14%. Pô, isso é bom para mim, eu ainda vou conseguir me alavancar, tomar dívida, então eu vou aumentar essa TIR, que eu vou através de alavancagem, e ok. E aí, qual que é a variável do pedágio? A variável do pedágio é você pegar e dar um desconto sobre esse pedágio base. Então o leilão começa, R$10. Aí eu falo, não é assim, né, exatamente, mas é quase que isso. Aí eu falo assim, R$9,50. Aí vem meu concorrente e fala 9. Né? E aí quem ofereceu um pedágio menor, preste atenção que para o governo isso é bom, para o gestor atual, né? Porque ele pode dizer que a estrada que está sob a gestão dele é mais barata. Beleza. E aí, eu não quero entrar muito na polêmica aqui, mas o fato é que a CCR, a OHL, ela ofereceu um preço muito barato, ela ofereceu um desconto muito grande nesse exemplo sobre esses R$10. Então, vamos dizer que ela cobrou R$3. Eu não lembro agora qual foi o desconto, mas foi um desconto que o mercado odiou. Então, e aí aqui que eu vou concluir a questão do buy-side, depois eu paro. Quem entendia com profundidade dessa empresa, não quem fica fazendo conta assim, bitolada. A empresa falou que a TIR dela vai ser tanto porque ela consegue fazer um investimento de 1 bilhão em 900, que ela consegue não sei o quê, e aí ela ganhou... etc. E o analista medíocre, ele vai botar na planilha dele
e não é só medíocre, é inexperiente, né? Porque você precisa ser corajoso no mercado para às vezes ganhar dinheiro. Corajoso, tomar risco com consciência do risco que você está tomando para não quebrar, e você está lidando com o dinheiro dos outros. Mas enfim, o fato é que a OHL, o papel, depois que ela ganhou o leilão, desabou as ações. Por quê? Porque nessa conta vai ter que fazer o capex de tanto daqui a 5 anos e vai ter que cobrar esse pedágio que ela está cobrando, não fecha a conta, vai quebrar. Essa empresa, os caras são loucos. O analista medíocre, ele faz a continha certa e chega nessa conclusão que eu falei. E muitas vezes realmente a empresa foi muito agressiva no leilão. Mas aí vem um pulo do gato, que é um pulo do gato até desonesto, mas não é desonesto, é meio estranho, né? Você partir de uma premissa, que é o que eu vou falar agora. Eu acho, não me lembro agora, mas se eu não me engano, na Serra das Araras, por exemplo, não, era na BR, perdão, Serra das Araras é Dutra, que é da CCR. Numa serra que você indo daqui para Curitiba, tem a serra lá, faz tanto tempo que eu não olho isso, mas assim, ela tinha que fazer um capex, se eu não me engano, de 5 bilhões de reais, e ela é obrigada a fazer contratualmente o capex. Só que às vezes, a gente está no Brasil, né? Você tem alguma coisa que quem está estudando a empresa de direito, conversa com gente, fala com consultor, fala com concorrente, entende, às vezes o cara sabe uma coisa que a CCE, que a OHL também sabe, apesar de não falar para o mercado. Ela sabe, e aí eu vou dar um exemplo, é quase isso que eu estou falando, tá? Mas eu vou caricaturar um pouco. Ela sabe que esse capex para TIR, para taxa interna de retorno ser medíocre, como está dizendo na planilha, ela vai ter que fazer daqui a 2 anos um capex de 5 bilhões de reais. Pô, vai quebrar a empresa. Só que se ela fizer esse capex daqui a 10 anos, a empresa já não quebra e já se torna um negócio rentável. Tá? Então por que eu estou falando isso? Porque a OHL, quando ela entrou nesse leilão, ela nunca disse isso, mas né, sabe-se isso. Nos bastidores, vamos dizer assim. Ela, e eu não estou fazendo uma afirmação, tá? Eu estou usando isso aqui para dar um exemplo de algo que aconteceu de fato. Mas ela sabe que demora a licença do IBAMA, eu não vou entrar no mérito aqui se tem uma espécie de relação promíscua, não é disso que eu estou falando. Mas ela sabe que o IBAMA tem uma arara azul ali, arara azul que mora ali naquela serra, e que o IBAMA é super burocrático, e então esse capex que ela vai ter que fazer daqui a 2 anos, não vai ser daqui a 2 anos, vai ser daqui a 10 anos. Por quê? Porque vai ter alguma coisa no mundo real que vai impedir ela. E qual que é o ponto? Tem uma galera de alguns fundos aí que ganharam muito dinheiro com a OHL. Por quê? Porque eles compraram a ação quando ela estava desabando, porque o mercado, eu digo assim, né, a maioria dos agentes do mercado estavam raquetando a ação, vendendo a preço de banana, baseados na premissa de que ela ia ter que fazer o capex no ano 2 e não no ano 10. Eu não lembro se é exatamente 2 e 10, mas enfim. O fato é que, o que eu quero falar para vocês? Nessa hora, você saiu do modelo simplesmente. Obviamente que você colocaria no modelo para ver, se for daqui a 10 anos. Só que essa agilidade de você tomar decisão é o que faz a diferença entre um bom e um mau buy side. O que eu quero dizer para vocês, na essência aqui, e aí eu já vou responder as perguntas e depois eu falo mais, é que o buy side, ele tem que saber tomar risco. E risco implica você com a quantidade de informações que você tem naquele time frame, assim, eu tenho que tomar decisão em um dia. Não tem como, mas eu sei que se eu fizer conta durante uma semana, eu vou chegar numa conclusão perfeita na vírgula. Então você tem que ser, sabe o quê? Consultor da McKinsey ou da Bain Company ou o que quer que seja. E eu tô falando isso e daqui a pouco eu já falo mais a respeito, mas o cara do buy side, dependendo da casa que você tá, você tem que saber tomar risco. Você não pode ser medroso, entendeu? Se você é medroso e quer escrever tudo bonitinho e tal, você é sell side, você não é buy side. Obviamente que eu não estou falando de qualquer buy side, tem lugar para todo mundo, tem fundação, mas você quer estar num lugar que top, você tem que entender que a decisão, quando deu tempo de todo mundo fazer conta perfeita, o que aconteceu? A ação vai ficar no preço, ela vale 10 e está custando 10. Se você quiser comprar ela por 10 porque ela vale 15, né, se você quiser que ela valha 10, você acha que ela vale 10, se você quiser comprá-la por 7, você tem que tomar decisão com um pedaço de risco. Risco de não saber tudo, entendeu? Só que ao longo do tempo, você tem que ser muito técnico, saber o que você está fazendo, e aí você pondera, não, peraí, me parece que esses 20% da informação que falta para tomar decisão, cara, dificilmente
vai ser algo que vai me quebrar, entendeu? E aí, ao longo do tempo, você vai fazendo seus trades, vai dando seus calls, tem coisas que você vai errar, mas na média, se você da média ponderada, se você acertar mais do que errar, você é um cara bem sucedido. Agora eu vou olhar as perguntas aqui e já vai. Então, o Lucas perguntou, o Lucas Rossi perguntou: qual a melhor maneira de iniciar a jornada de analista buy-side? Conseguindo emprego primeiro, né? Não é conseguindo emprego, porque eu defendo para quem, inclusive quem quiser ser meu aluno, quando eu fizer meu lançamento, quando eu abrir minha próxima turma, eu acho que tem que aprender a ser analista, como disse ontem, se eu não me engano foi o Bernardo Maggioli que falou ontem, né? Estamos em temporada eventualmente de afiar o machado. Você tem que estar pronto e em algum momento ou conseguir vaga agora, ou o mercado quando melhorar um pouco, e vai melhorar, se Deus quiser, mas vai melhorar, porque é assim, porque é cíclico, né? Na verdade nunca é tão ruim, nunca vai quebrar e nunca vai virar o paraíso, entendeu? Pelo menos o Brasil, quebrar até pode, mas virar o paraíso é difícil, estamos trabalhando para isso. Mas assim, então a melhor maneira é você estar pronto para quando surgir a oportunidade, estar pronto. Um dos meus propósitos aqui é deixar a galera pronta quando não está pronto, e aí você tem que conseguir a vaga e fazer o que e ser um bom analista e conseguir se adaptar ao lugar que você está. Isso é super importante, eu vou falar também daqui a pouco. É meio pergunta, não sei se é o que você queria ouvir, Lucas, mas é isso mesmo. Zorigol: boa noite, mestrão. Pô, obrigado pelo mestrão, sou mestrão não. Quando há discussões de case em gestoras buy-side, fazer a apresentação do case de forma um pouco mais informal e mais criativa pega bem? Cara, criativa não é uma palavra que pega bem no mercado, que a galera é tudo meio cética, mais matemática, né? Você fala, fiz uma apresentação criativa, que vai acontecer que vão fazer bullying com você. Mas assim, eu acho que sim, cara. Brincadeiras à parte, a criatividade é uma coisa super importante, mas eu acho que você tem que entender qual que é a linguagem que a galera fala. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava numa gestora com os amigos ajudando a montar os processos e tal, a gente fez... É que eu não vou falar o nome da gestora que me falou que eu vou falar agora, porque a gente no mercado isso é outra coisa. Você tem que ter a habilidade de saber em cada conversa que você tem na vida, seja na rua, seja dentro do trabalho, saber o que você pode e o que você não pode falar. Mas enfim, a gente estava montando a gestora e a gente estava conversando com amigos que trabalham em empresas, em gestoras maiores, né? Alguns sócios de gestoras maiores, super bem sucedidas, inclusive essa que eu estou falando agora chegou esses dias, eu acho que a 4 bi sobre gestão. Mas enfim, a gente estava conversando, a gente falou com o fundador da gestora, ele deixou a gente conversar com o cara lá de risco dele e o cara de processo, a gente está conversando sobre processo e ele falou que lá, nessa gestora, a apresentação era feita naquele Evernote, que eu acho desnecessário, cara. Você pode ter um Drive no Google Drive e fazer a mesma coisa que ele falou no Evernote, né? Ter um doc lá, um Word, né? Mas eles faziam a apresentação de propósito em preto e branco, só escrito. Qual que é a função disso? É eliminar as distrações, porque às vezes um gráfico bonito... Eu particularmente acho que gráfico é excelente para você entender as coisas, mas assim, se você dá um instrumento, isso era o raciocínio deles, tá? Se você dá um instrumento do cara poder fazer uma coisa bonitinha, você vai ter um componente que é de forma e não é de conteúdo. A forma é importante para você convencer, mas no momento das reuniões de investimento, embora você não tivesse uma apresentação bonitinha, você procurava se ater aos fatos e dados de uma apresentação escrita em preto e branco, entendeu? Num Word. Se bobear com letra... Sem ficar fazendo muito negrito e tal. Por quê? Porque isso traz as pessoas para a parte... Tentar você ser o mais objetivo possível e não ficar fazendo uma apresentação bonita. Mas tem gestora que o cara faz uma apresentação mais bonita do que o seu site. Então assim, o que pega bem é você entender o lugar onde você está e primeiro você começa a fazer do jeito certinho, depois você vê se tiver espaço, nada te impede de sugerir coisas boas. E aí envolve aquilo que eu falo da leitura do chefe, né? Porque eu já falei para vocês, falo abertamente que eu não sou bom, não é que eu não sou bom, para mim fazer isso é muito difícil, porque eu sou muito transparente, fico puto com coisa que eu acho errada, eu não sou um bom funcionário corporativo, entendeu? Eu não poderia ser um gerente da Unilever
porque não é que eu não poderia, mas eu gosto de fazer as coisas, eu vejo uma coisa mal feita ou de um processo que eu acho ineficiente. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, porque agora eu ensino o meu método para quem quiser ser eficiente, entendeu? Então assim, você tem que, primeira coisa, entender o lugar, se adaptar, e depois, tendo espaço, você vê que seu chefe não tem o ego do tamanho de um bonde e não vai se ofender, e se ele for um cara bom mesmo, ele não vai se ofender, e você sugerir uma maneira melhor, mas assim, se direto querer fazer a apresentação, se você tiver liberdade, faça do jeito que quiser, se você já estiver dentro, ninguém vai te mandar embora porque você fez uma apresentação. E eu particularmente gosto de trabalhar num lugar onde o feedback é transparente, se não gostou, eu faço do jeito que as pessoas quiserem, entendeu? É isso, Zorigol. Agora o Aldair, é isso? Como você está vendo essa quebradeira no agro? Não estou olhando, Aldair. Não vou comentar de coisa que... Isso é outra coisa importante você saber fazer. Não olho esse setor e não tenho opinião agora. Se quiser falar um pouco mais, contextualizar, eu posso dar opinião genérica baseada no bom senso. Mas eu não estou olhando, eu não estou cobrindo, não olho agro. Opção real. Fala, Matheus. Matheus Melo. Eu não sei o que você quis dizer com a sua pergunta. O que eu acho de opção real, o analista a gente nunca usa, né? Tem no livro lá do tem no livro do Amodaran e tal, em livros de valuation, mas assim, opção real nada mais é do que você usar essa técnica de Black and Scholes, de modelar de modelar o preço de uma opção, e você tem projetos que têm características de se comportar como opção, como por exemplo, às vezes poços de petróleo, etc. Então tem casos que o ativo tem uma característica de opcionalidade, de uma coisa que pode entrar no dinheiro e valer ou não valer, e aí a partir disso você usa essas técnicas. Eu nunca usei na prática, para te falar a verdade, e apesar de já ter sido trader de derivativo, entendeu? Entender um pouquinho de opção, nada demais. No começo da carreira aí eu fiquei um tempo na mesa e operava opção. Mas nunca fui trader de vol, coisa gestor, mas assim, eu entendo um pouquinho de opção, entendeu? Inclusive trabalhei com um cara que é amigo meu, não sei se ele vai ver essa live depois, mas é o Bruno Miranda. O cara foi um dos pioneiros de opção no Brasil, um verdadeiro monstro do mercado na época dele. Aliás, esse meu amigo, ele tava no World Trade Center quando Bin Laden entrou quando os caras entraram para derrubar as torres, né? E isso, pelo menos, se eu não me engano, ele me disse, né? Só uma curiosidade, cara. Ele tava em Nova York, ele trabalhava na Merrill Lynch, que nem era Bank of America, Merrill Lynch. Trabalhava na Merrill, e aí, pelo que eu entendi, tem o Twin Towers, que eram as duas torres que foram derrubadas, só que o total parece que eram 7 prédios. Você tinha os outros prédios menores, outros 5 menores. E ele estava operando, e na hora que entraram no primeiro prédio, ele continuou operando. Ele era da mesa, acho que proprietária da Merrill. E aí, puta, um terror, cara. O cara ajudou a salvar a gente, lá colocar a gente no barco. É uma loucura. Mas voltando. Aí o Zorigol. Nesses casos, há o lock regulatório, de que forma ele é usado pelos analistas? Então, o Zorigol, cara, o lock regulatório ele não é um conceito que é usado nas toll roads, tá? Não sei se é hoje, né? Mas enfim, não é. O lock regulatório é um conceito de elétricas, pelo menos baseado na minha experiência, né? Agora eu não estou cobrindo utilities, mas o que acontece? A lógica. Eu expliquei como funciona de toll road. Você não tem uma regulação, do WOC, você não tem uma regulação da remuneração do agente privado que vai operar algo que é público. No exemplo que eu te dei de toll roads, eu como poder concedente, eu quero estimular um leilão para que aquele agente privado melhore a infraestrutura, aumente a segurança e a condição das pessoas viajarem com mais segurança, e ele vai fazer um capex para isso que é determinado. Não é o quanto ele vai gastar exatamente, é uma estimativa de quanto ele vai gastar, mas ele não tem que gastar aquilo, ele tem que fazer aquela obra, botar tantos tijolos, se ele conseguir comprar o tijolo pela metade do preço, né? E aí ele tem que fazer essa obra. E a variável do leilão é o preço, é a tarifa de pedágio. Se o pedágio cair muito, o agente que está fazendo isso, tirando o exemplo que eu dei da UHL, da postergação do CAPEX, mas se tudo correr como planejado no edital,
ele vai ter uma remuneração baixa. O OC dele, o OC não, a TIR dele foi praticamente batido o martelo na hora que ele participou do leilão. Se ele operar bem, nem melhor nem pior, e se a estimativa de tráfego for mais ou menos parecida com o que o esperado, ele vai ter aquela taxa de retorno. Isso no setor rodoviário. No setor elétrico, você tem um órgão regulatório chamado ANEEL e você tem um OC regulatório que é usado para fazer o cálculo do cálculo da tarifa da distribuidora, que é algo extremamente relativamente complexo você fazer isso numa planilha, num modelo. E aí você, quando você está modelando, como é usado pelos analistas, cara, eu acho que a maioria dos analistas disparado aqui, sem querer ser arrogante, mas faz errado. Isso quem dizia era uma pessoa com quem eu trabalhava, que manja muito, e tem um jeito certo de fazer. O jeito certo de fazer é você olhar no site da ANEEL. Eu vou até aqui de brincadeira entrar para você entender o que eu estou falando aqui. Porque agora que eu descobri que dá para virar a tela aqui deixa eu só escrever aqui. E aí eu vou virar a tela para vocês. ANEEL revisão tarifária. Então, e aí voltando, aí como é que os analistas usam? Deveriam, assim, ó, tem um órgão regulador que é a ANEEL, que ela determina e faz um cálculo baseado em regras que são sabidas pelo mercado. Aí ela pega e faz esse cálculo e fala, ó, sua tarifa vai ser de tanto. O que o analista deveria fazer se ele está modelando a empresa e vai projetar a receita e os custos? Ele tem que entender como funciona isso no site da ANEEL e replicar essa conta no modelo dele. Só que essa conta é extremamente complexa, então você tem que ter um nível de inteligência e entendimento de saber como você simplifica isso para capturar a dinâmica importante no teu modelo, mas não adianta você querer modelar igual a ANEEL. Então, é isso. E o OC regulatório é que tem uma agência reguladora que determina qual que é a remuneração adequada para eu conceder com que um agente privado explore aquela concessão de distribuição de energia, por exemplo. Então, é assim que funciona. Eu vou falando com vocês, aí vou abrindo aqui, porque olha só, vou até mostrar para você o negócio, depois eu fecho e vou procurar o arquivo, mas espera aí. Só de curiosidade, ó. Espera aí. Aqui está o site, acho que não sei se dá para ver direito, mas processo tarifário, eu entrei no site da ANEEL. E aí você tem planilhas aqui que mostram como é feito esse cálculo. Eu vou conversando com vocês aqui, baixando, aí eu vou abrir para vocês uma planilha que chama Sparta. Eu vou pegar uma distribuidora, por exemplo, eu vou pegar a Semar, que é da Equatorial. A Equatorial tem uma porrada, tem umas 6 distribuidoras ou mais. Antigamente ela tinha 5, mas eu acho que ela ganhou mais. Tá? E aí eu já te falo só porque eu acho que é legal vocês entenderem do que eu estou falando. Bernardo Maggioli, isso mesmo. Rossi Mito, valeu. Zorigol, boa. Matheus, você já respondeu no contexto de precificar o leilão. Ah, beleza. Você está respondendo a pergunta do Zorigol, provavelmente. Eu acho que é isso. Deixa eu só ver aqui quem está online. Mas assim, perguntas, turma... Eu vou continuar falando aqui e aí eu já volto para mostrar para vocês a Sparta, tá? Mas então, pessoal, então assim, deu para entender? A ideia de falar hoje é assim, eu estou contando para vocês coisas, eu não vou falar, fazer o modelo assim, assado, ler o livro do Damodaran, aprender isso daí eu ensino as coisas de como fazer o modelo, tá? Eu ensino no meu programa de formação. No detalhe, mesmo para quem não sabe nada, mas eu estou trazendo para vocês coisas das internas aí da indústria, é muito baseado na minha visão, sabe? Tem muito... o que eu estou falando para vocês aqui é papo de analista sênior, tá? É contando como é que se funciona um analista sênior bom. Não é uma coisa só de fazer modelinho certo. O que eu acho, uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês é que os analistas, eles... às vezes o que acontece? O analista júnior, ele pode ser muito bom tecnicamente, fez a faculdade top, tem o CFA com 15 anos de idade, sei lá o quê, só que o cara tem que ser tomador de risco e tem que ser agressivo. Se ele for muito certinho, entendeu? Você tem que ser certinho, fazer conta certa, tudo, mas você não pode ser certinho.
Só um segundo. Fala, Rosa. É legal que eu cumprimento meus amigos aqui no meio da live. Então, assim, o analista ele tem que fazer tudo certo, mas ele não pode ser certinho, entendeu? Porque não pode ser certinho no sentido de ser travado e de não saber tomar risco. E um outro problema que eu vejo é que às vezes o cara tem toda essa questão de, vamos dizer, de sagacidade, de ser perspicaz, etc. Só que o cara, e eu já vi vários, boa. E eu já vi vários, o cara é certinho, então ele vai ser um bom sell-side assim, numa casa ali que ele vai ficar escrevendo pra caramba, fazendo coisa bonitinha. Mas um bom buy-side ele tem que ter essa perspicácia, por outro lado não adianta ele ter essa perspicácia e não saber, isso é uma coisa que eu vou falar na semana que vem, ele tem que put it all together, ele tem que conseguir usar uma ferramenta para pôr tudo isso que ele coletou de informação e de insights que ele tem, e até coisas que a intuição dele está dizendo para ele tem que conseguir botar isso numa calculadora e fazer a conta. E a verdade é que você também tem o outro extremo, que é o analista que sabe um monte de coisa, conhece um monte de gente, é rápido, fez GV, fez o CFA, e o cara modela uns modelos, não sei se pode falar isso aqui, vai cair meu vídeo, mas o cara faz modelo cagado, entendeu? Eu tô falando como buy-side que já vi vários, de casas que vocês acham top, e que acontece, não tô falando mal do trabalho dos outros, aliás eu tô, né, mas não tô citando nomes, mas acontece muito. Eu tive seguidores e alunos já que falam, queria ver o modelo do banco tal, e às vezes eu tenho e mando assim pra pessoa ver, e ver que não é tudo isso, entendeu? Os analistas erram, e eles erram também, e talvez eu errasse também, tá, porque assim, se eu tiver que cobrir 50 empresas, e eu não puder construir meus modelos e usar meus métodos de deixar a coisa mais eficiente, o jeito que eu coloco os dados, não dá para fazer uma quantidade de volume de dados desse, um trabalho desse sem errar. Então é isso que acontece muito, entendeu? Deixa eu só... Eu tenho uma dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só quando eu tô... Uma época eu virei trader, aí eu achei que eu não ia conseguir fazer, mas eu consegui ir bem, mas... eu quero mostrar para vocês um negócio que eu falei do... Só para impressionar, na verdade, o Zorigol, a categoria. Eu vou até mostrar aqui onde pega no site. Você tem aqui, ó... Só uma pequena pausa para mostrar coisas de tela aqui. Categoria do agente, concessionária de distribuição, agente. Eu vou pegar aqui a Semar, tá? Faz muito tempo que eu não olho isso, mas, puta, já olhei, então, ó. Vamos pegar uma da CPFL, vai. CPFL Paulista, que é uma das maiores da CPFL, ela atende o interior de São Paulo. Igual a Enel, só que aqui de São Paulo. Escolha um processo, revisão tarifária, que é o mais complexo. E a última revisão tarifária foi 2023. Tem ano que tem só reajuste, todo ano tem reajuste, e de 18 para 23, são 5 anos, 5 em 5 anos acontece a revisão tarifária. Procurar... Aí tem aqui uma planilha que chama Esparta, cadê ela? Essa aqui. Aí eu vou abrir aqui, só para vocês darem um look aqui. Eu tô falando, Zorigol, só para você entender o seguinte, o que faz um bom analista? Isso daí vale para qualquer setor. Pô, como se dá o pricing, como se dá a precificação do produto ou serviço que essa empresa vende? Regulado, é energia elétrica, beleza, então eu vou pegar e vou entender, tá? É só para vocês verem o tamanho do monstro aqui da planilha, né? Vocês que gostam de planilha. Não se assustem, né? Meu objetivo na live não é expulsar seguidores. Isso aqui é um dos setores mais difíceis que tem de olhar e que, se você quiser gostar de números e se complicar, esse é um setor aqui que dá para ganhar muito dinheiro, é um setor que fazer conta vale a pena. Mas olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Olha o que tem de aba, e é tudo uma conta muito detalhada, tem todo um processo que tem os PDFs que explicam como funciona esse processo. Então, assim, um bom analista de setor elétrico, e aí qual que é o resultado? Tem essa sheet aqui, resultado, faz uns 5 anos que eu não olho isso, tá? Mas assim, você tem toda aqui a conta da parcela A e da parcela B, né? 14 bi, perdão, isso aqui é o cálculo da... Não, isso aqui é o índice de reajuste tarifário, a tarifa vai aumentar em 3,36. Não é 3,36 para quem é o consumidor dessa empresa, é uma conta que é feita... Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, que senão... Então, mas não adianta fazer pós-graduação. O Zorigol falou que tem pós-graduação para entender esse monstrengo.
Mas assim, eu só tô te falando, o que que faz, e quem fez isso? Um portfólio manager que eu já trabalhei, e ele é que me ensinou a olhar esse setor, na verdade. E aí chegou algum momento eu falei, beleza, entendi, agora eu vou fazer meu modelo. Aí ele não quis deixar eu fazer, e aí o pau quebrou mais ou menos. Mas não aconteceu nada de briga, mas eu não aceito, porque ficar mexendo em modelo que está muito complexo, está muito bagunçado. Mas o fato é que é isso que o analista bom tem que fazer, entendeu? Vou cobrir... Todo setor que você vai cobrir, você tem que entender como é o business, como funciona, e tem coisa que você não pode fugir de modelar. Então, você quer modelar de uma maneira decente uma empresa distribuidora de energia, você tem que olhar essa planilha e entender. E eu vou te falar que a maioria dos analistas não entendem, cara. Falo com segurança os sell sides, porque eu vi o modelo de todos, entendeu? Então, Igor, essa daí é boa para sample, exatamente. Quem quer arrumar sarna para se coçar. Mas, cara, se fizer um sample direito disso aqui, o problema é que você vai ter que conseguir explicar que você fez certo. Não adianta você fazer certo, você tem que fazer certo. Isso é uma outra coisa que é importante, eu vou conectar aqui nos buy sides. Você tem que fazer certo e você tem que conseguir mostrar de uma maneira simples para o portfólio manager entender. E se o cara for burro, aí ele nem deveria estar nesse mercado, mas enfim, não deveria estar tocando o dinheiro dos outros, né? Mas é difícil, é complexo, cara. E o legal de eu ter coberto esse setor com um chefe chato ainda, que isso era bom, né? Um chefe noia, para falar a palavra, de querer fazer conta certa e tal. Isso é bom que você fica cascudo, né? Aí você pega uma empresa normal, você faz com o pé nas costas, né? De olho fechado. Entendeu? Então, na vida, quando você participa de coisa, você faz coisa difícil, dolorosa, você tem seu benefício, né? Então, é meio que isso, entendeu? Aí, voltando, né? Que eu tava falando de buy sides, mas essa são coisas importantes aí. Já foi bastante tempo, né? Assim, eu vou só pegar mais algumas outras coisas que eu queria falar para vocês. Uma outra coisa que eu lembro agora, que eu tô voltando aqui para minhas anotações, eu não sou de fazer... normalmente eu não faço roteiro nem nada, mas eu falo na minha cabeça o mesmo tema que eu quero falar, fica mais natural, mas tem coisa que eu queria lembrar de falar. Então, assim, tem um outro ponto que eu ia deixar para o final, mas eu vou falar agora, que é super interessante. Eu tenho uma vez o Sérgio Goldman, que era meu chefe no Safra, que era o head de análise lá, e ele já foi de outros bancos, Bear Stearns. Bear Stearns é um banco que quebrou na crise de 2008, mas era um dos bancos top lá de Nova York. Mas, enfim, ele falou de um livro que chama The Myth of Talent and Portability of Performance. Eu não sei a tradução, mas tradução livre aqui é o mito do talento e portabilidade da performance. Uma coisa interessante que eu queria falar para você sobre esse livro é que esse livro, não precisa ler esse livro, tá? Mas assim, o ponto dele é que assim, muitas vezes você tem um superstar, você tem uma pessoa que performa super bem num sell side ou num buy side, e o cara, ele acha que aquela performance dele é portátil. Só que a performance dele depende não só do talento dele, do trabalho dele, mas de todo o entorno, né? Que recursos ele tem para trabalhar, quem são os pares dele, como ele lida com os superiores ou com os subordinados. Então, assim, é todo o time, é toda a estrutura, é todo o ecossistema e o contexto onde ele está. Às vezes o cara vai para outro ambiente e performa mal. Então é uma coisa para vocês terem em mente e saber que quando você estiver numa casa que você está indo bem, está trabalhando bem, está conseguindo desenvolver seu trabalho, isso é óbvio, né? Não muda para outra para ganhar um pouco a mais, ou nem o dobro. Porque você tem que estar num lugar que você consiga extrair o máximo da tua performance e se desenvolver o máximo. E aí, até conectando com uma coisa pessoal minha aqui, eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele é de investment banking, e ele, até se aposentou recentemente, para falar a verdade, entendeu? O cara tá muito bem de grana, não sei quanto ele tem, nem quero saber, mas tá muito bem. E ele trabalhou um tempão num banco gringo, num banco americano dos top, e ele chegou horas que o mercado tava hot, o mercado tá bombando, essas horas para um cara bom de investment bank que está numa casa top, que é um bom banker, deve chover de proposta de emprego muito, com certeza pintou o nego querendo comprar ele, pagando mais do que ele ganhava, com certeza. E eu vou te falar, esse é um dos caras que eu mais admiro pelos movimentos certos que ele fez. Ele ficou tipo, sei lá, 8 anos num lugar, depois foi para outro,
E aí foi cair no terceiro, que para mim é o lugar top aí de trabalhar. É um time super ganhador. E então assim, conectando as duas coisas, prestem muita atenção na cultura do lugar para onde vocês estão indo, entendeu? Não vai só pelo nome, porque assim, às vezes você vai de um lugar que você está super bem e vai para o outro para ganhar 50% a mais, só que esse 50% vai ser por 1 ou 2 anos, que depois você vai rodar. Porque se você não tiver empatia, se você não tiver fit com a cultura, ou com a pessoa, quem é teu líder, etc., muito rápido a coisa pode desmoronar. Então é ter um pouco na cabeça esse negócio, né? Uma outra coisa, por fim, aí eu vou só responder perguntas, se não tiver a gente vai nessa para não ficar muito longo, né? Você tem que ter fit com o lugar que você está e fazer bem o teu trabalho. Não, só um segundo, eu ia falar outra coisa agora. Na verdade eu perdi o que eu ia falar. Lembrei. Assim, você tem que encaixar, você tem que encaixar o seu jogo com o do Portfólio Manager. Não adianta você ficar no seu mundinho. Tem até aqui, ó, eu acho que entrou na live, mas eu não sei se ele está aqui. Entrou um amigo meu até que a gente testemunha uma situação desse tipo. Você tem que ter fit com o seu Portfólio Manager. Não adianta você ficar sozinho ali, querer tá certo, ser teimoso, e às vezes você tem um chefe que é teimoso, que é teu chefe, né? Isso vale para qualquer emprego, e você não segue o que ele está falando, etc. Você tem que ter essa adaptabilidade, e às vezes você tem essa adaptabilidade, especialmente no mercado de gestão, especialmente se for um fundo grande. O que acontece com um gestor de grana bom? Ele não pode seguir conselho de coach de carreira, porque assim, ele não tem que entrar em consenso, ele não tem que ser amiguinho de todo mundo. O business dele é inerentemente, intrinsecamente o negócio que ele faz é peitar o mercado financeiro, falar, eu acho que isso aqui tá barato. Quando você acha que uma coisa tá barata, você tá dizendo assim, tá todo mundo errado, o cara é de Nova York, de Londres, sei lá da onde tá errado, e eu tô certo. Então você tem que ter um pouco de personalidade forte. Por outro lado, se você é júnior, você tem que segurar essa personalidade forte, ficar quietinho e aprender também. Só que às vezes o seu chefe é um pangaré, ou você acha que ele é um pangaré, mas ele sabe mais que você e vai se provar no futuro que ele não era. Mas o fato é que você tem que conseguir se adaptar, segurar, e às vezes você vai trabalhar, e eu tô até dando esse conselho para mim lá atrás, né? Você tem que conseguir segurar a sua onda, esperar a hora que você vai ser o cara que vai ter mais autonomia. E muitas vezes é difícil fazer isso. Então, é legal você trabalhar num lugar que você vai conseguir trabalhar do jeito que você é. Por exemplo, eu hoje, se eu tivesse, enfim, trabalhando e procurando emprego, eu não ia trabalhar num lugar que eu não posso fazer meu modelo. Isso para mim hoje é uma condição sine qua non. Não recomendo isso para vocês. Vou ensinar quem entrar na minha turma a fazer modelagem do zero. Vocês vão gostar, só que eventualmente você vai entrar num emprego, o emprego que você vai arrumar, você não vai poder fazer isso. Você vai ter que fazer do jeito que o chefe manda. E aí na paralela você vai fazendo o teu modelo, e na hora que pintar um emprego melhor, ou que você virar o líder do setor que você está cobrindo, você vai poder fazer os seus. Você tem que ter essa flexibilidade de fazer o que o chefe quer, resumindo a história, falando bem em português claro, entendeu? Você não pode trabalhar num vácuo. Você pode ser super inteligente, ter as melhores conclusões, mas você tem que fazer uma galera tomar decisão baseado no que você está falando, entendeu? Então é basicamente isso, pessoal. Eu tenho mais coisa para falar, mas senão vai ficar muito longo. E aí eu vou, se vocês não tiverem pergunta, eu vou concluir aqui com mais uma coisa que eu ia falar sobre técnica. Eu falei mais de coisas dos bastidores que, acreditem, são mais importantes do que a técnica. Porque a técnica você senta e estuda, se sentar e estudar, né? Achar que é importante, mas é isso. Perguntas?
Fala, Cópio. O Rosa entrou aqui agora há pouco também. Então, pessoal, enquanto não vem pergunta, se não vier, o ponto é o seguinte, né, que eu queria só concluindo. A excelência ela é construída, ela não é herdada. Eu acredito muito que ela começa com método. Eu acho que você fazendo as coisas com o método correto, você até consegue compensar não ser tão genial, um cara muito inteligente, mas desorganizado, ou com temperamento muito forte, que às vezes atrapalha ele, pode ser ultrapassado por pessoas mais metódicas e que entendam melhor as coisas. E de certo modo vocês já estão fazendo isso, né, de numa terça-feira à noite tá acompanhando essa live aqui. Agradeço a presença de vocês. Um bom analista, coisas que eu acho, né, importantes aí, que são coisas controláveis, né? Ele tem processo claro, ele sabe como começa a fazer uma análise, um screening inicial, começar a se aprofundar, sabe tem parâmetros para decidir quando vale a pena se aprofundar num case, e ele consegue colocar, expressar a tese dele no elevator pitch, né, ou numa tese com poucos slides e um e-mail curto, né? Às vezes as pessoas, quando ela explica algo muito complexo, ela na verdade não sabe o que está falando e sabe quando está pronto para fazer a apresentação do case também, e consegue fazer um pitch curto, num curto e-mail, e se a pessoa quiser se aprofundar, ele fica horas falando, mas isso é informação de background, né? O buy-side ele está se comunicando com o portfólio manager, que é um cara extremamente ocupado. Se estiver perdendo dinheiro, super estressado, é difícil controlar o estresse. Então, assim, o portfólio manager às vezes está puto, vai te dar coice. Então, tem que ter também resiliência, etc. E aí, queria conectar isso com o Desk Ready, né? Que é o meu programa de formação, que eu não vou falar sobre ele agora. Eu vou falar no momento oportuno. Mas o programa ele é feito para quem quer estruturar esse processo desde o início e não é só sobre decorar fórmulas, mas como aprender a pensar como buy-side desde o primeiro dia, né? E aí, só fechando aqui, já respondo a pergunta do Caio. A semana que vem, nos dias 16, 18 e 19, vai ter a semana do Equity Research na prática, onde eu vou mostrar para vocês, vou falar como falar mais sobre como, né, de uma maneira mais estruturada, o que faz um excelente analista, como eu acho que vocês têm que se formar e treinar. A gente vai falar também, vai ver um mini case de uma empresa listada, vai fazer conta, vai chegar em conclusão, e é isso, basicamente. Obrigado pela presença de vocês hoje aí. E para se inscrever, só clicar lá na bio e se inscrever. Aqui do meu Insta. Deixa eu só ver. Caio Rodrigues. Opa, Marcelo, tranquilo? Sou estudante de economia, primeiro período. Queria ir para M&A. Como Equity Research me ajudaria no dia a dia M&A? Você vai aprender a analisar a empresa, a fazer modelo, é uma coisa super importante. Importante também entender a distinção, né? Falando de uma maneira simples, mas eu acho que ajuda muito, porque, por exemplo, só para você entender, se você está num banco e você está no IB, e você ganhou o mandato de fazer o deal de uma empresa de algum setor, de consumo, você provavelmente vai interagir com o analista de Equity Research do setor de consumo deste mesmo banco. Você tem limitações da forma que você interage com ele, porque você não pode contar para ele coisas, né? Porque tem o Chinese Wall, mas ele vai te ajudar a conduzir esse deal no sentido de te trazer informação sobre a empresa, sobre o setor, porque ele entende mais. Então, o analista de Equity Research, ele vai, dependendo do setor que ele cobre, ele pode agregar muito para o cara de banking, e ele usa a mesma ferramenta de trabalho, né? Uma das ferramentas de trabalho, que é o modelo financeiro. Só que o objetivo do analista de Equity Research da corretora, ele é ajudar a gerar corretagem. Ninguém fala isso diretamente, mas o que vai aumentar o salário dele é se as opiniões de investimento que ele der para os investidores que são clientes da corretora, ajudar eles a tomarem decisões de investimento melhores, enfim, aí vai gerar mais corretagem para a corretora daquele banco. Então ele tem que dar boas opiniões de investimento e ser gostado pelos analistas buy-side, e eles têm que manifestar que eles gostam daquele analista operando mais naquela corretora, ponto, né? O investment banking, dependendo da operação, mas ele vai querer conduzir um deal, né? Você está falando de IB, você está falando de M&A especificamente.
M&A, você tem que fazer primeiro conseguir o mandato, né? Você tem que conseguir, você não, né? O banker tem que conseguir o mandato para essa operação e você, quando vai entrar e vai começar como júnior, você vai ter que ralar, fazer muito PowerPoint. Nem sei se hoje, né? Hoje é tudo ridiculamente fácil com a tecnologia, mas você vai ter que fazer modelo e ajudar o banker a argumentar para o CEO ou para o controlador de uma empresa para fazer uma operação. Muitas vezes, a maioria das vezes você vai tentar e não vai conseguir, tem deal, você vai conseguir um mandato aí que vocês ganham dinheiro e você vai carregar o piano, vai ficar até mais tarde, tem que trabalhar pra caramba, mas você usa muito modelo e você tem que pensar como analista, entender os drivers de valor da empresa e a estratégia da empresa ajuda e é fundamental tanto para o Equity Research quanto para um bom estagiário de Investment Banking, entendeu? Então, assim, as coisas se conversam bastante, mas no dia a dia as nuances são diferentes, os business são diferentes, mas você tem muita portabilidade, né, na minha cabeça, você sair de equity para M&A. Agora, se você for sair de equity, analista de equities, tanto no buy side quanto no sell side, com 40 anos e para M&A é mais difícil. E você nem vai querer isso também, entendeu? Isso é bom para fazer quando é bem novo. É isso. Fechou, galera? Arthur Gomes. Marcelo, pergunta rápida. Valeu, Igor. Obrigado. Arthur Gomes. Perdão, Arthur Lourenço. Marcelo, pergunta rápida. Na prática é mais eficiente usar orientação vertical ou horizontal na modelagem? Estou fazendo o módulo prático do CFA e ele apresenta essas formas. Não sei o que você quer dizer com isso, mas eu acho que eu vou acertar o que você quer dizer com isso. Que é o seguinte, se você constrói o modelo todo numa sheet só, ou você faz várias sheets, fala um pouco mais, porque eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, mas isso tem a ver com a preferência pessoal das pessoas, tá? Mas diz aí que eu respondo, só seja um pouco mais específico. Quando eu vou modelar uma empresa, eu modelo tudo, quase que tudo numa sheet só, tá? Tem cara que acha que é impossível fazer isso. Pra mim é bem tranquilo e bem mais fácil. Beleza. Então, você perguntou o quê? Cara, eu acho mais eficiente na vertical, mas disparado. Só que eu acho que isso é um pouco de preferência pessoal, mas eu já te adianto. Quem eu tiver oportunidade de formar do zero e não tiver vício ainda, eu vou convencer por A mais B de que é melhor fazer um modelo só, né, vertical, por uma série de razões, tá? E eu tenho o jeito eu navego muito rápido, eu posso modelar 10 empresas e uma holding em cima numa sheet só. E olha que eu já pensei muito em forma de modelar que fica mais eficiente. Mas é uma questão de preferência pessoal. Tem o cara que prefere modelar receita numa aba, custo na outra, capex na outra, operacional na outra, e aí chega uma outra sheet de trimestre, tá de ano. Eu acho uma coisa de maluco. E eu acho que muitas vezes o cara acha que o melhor jeito é esse, porque ele aprendeu assim com o chefe. Por isso que é melhor aprender a fazer do zero direito. E eu acho que isso daí faz uma mega diferença. Exato. O Arthur falou, vertical menos margem para erro do cruzamento de sheet, também imagina. Cara, para mim não existe modelo horizontal. E vou te falar, teve um chefe aí, teve um analista aí que eu trabalhei, que os modelos dele eram assim. Trimestre, depois o ano. Vou te dar um exemplo. Trimestre, tinha a holding, empresa holding que era a mãe, aí tinha várias embaixo. Mas tinha a holding quarters e a holding ano. Outra sheet. Aí tinha empresa subsidiária 1, quarter, subsidiária 1, ano. E assim tinha umas 20 empresas sendo modeladas. Então você tinha 20 mais a holding, vou dizer 21, 42 abas, só porque quarter e ano. Aí, cara, pra mim isso é uma zona, tá? Eu acho isso, mas eu não obrigo meus alunos. Obviamente que eu não obrigo, né? Nada. Mas eu recomendo fortemente a fazer do jeito vertical, por uma série de razões. E por quê? Porque eu tô aqui olhando. Aí tem
trimestre 1, 2, 3, 4, eu tenho a soma do ano no meu modelo. 1, 2, 3, 4, eu vou aí ter que mudar de aba para ir pro ano, achar onde está o negócio. Para mim é coisa de maluco, mas o modelo, uma das funções dele é ele ser uma ferramenta de você estruturar seu raciocínio. Então, apesar de eu ter essa opinião, hoje eu tenho maturidade para saber que isso é minha preferência visual. Se tiver um analista que eu contrato e ele pensa melhor fazendo aba a aba, apesar de ficar puto de olhar o modelo dele, eu não vou poder delegar e obrigar ele a fazer do meu jeito, senão eu estou matando o raciocínio dele, eu estou pagando ele para raciocinar, eu não estou pagando ele para fazer uma tarefa e preencher tabela e fazer um modelo igual ao meu. Mas, se eu fosse montar uma gestora hoje, eu ia tentar de alguma maneira incentivar fortemente. Eu acho que se bobear, eu ia pegar só cara júnior para treinar do jeito que eu quero. Porque se eu tirar um cara da Goldman Sachs e ele modelar do jeito dele, ele vai me mandar para aquele lugar se eu falar para ele modelar do jeito que eu quero. E é isso, basicamente. Então, inclusive, é isso que eu estou te falando e muitas coisas que vão além disso explicam por que hoje eu optei por treinar, apesar de que nesse meu lançamento agora, por exemplo, tem gente inscrita. Eu vou até falar para vocês aqui de curiosidade aqui, quer ver? Das pessoas que se inscreveram já, tem bastante gente que respondeu o questionário. Ó, 65% pretende ser analista, 7% já é analista, 25% tem curiosidade de conhecer, 25% não, 24% tem curiosidade de conhecer. Então assim, 65% da galera pretende ser analista. Eu prefiro... O que acontece? Eu tenho tenho uma visão muito clara de training de analista, que se eu pegar vários caras sêniores, eles vão voar abaixo, perto do jeito que eles se movem hoje. Essa afirmação é muito pretensiosa, porque, né, são pessoas inteligentes, muitas vezes, que também querem ser eficientes, mas eu tenho coisas que eu desenvolvi que eu acho que eu vou agregar valor para muita gente. Por que eu não fui direto para essa galera? Porque é um puta de um desperdício, cara. Um cara que custa caro, que vai ficar rendendo pouco. Porque esse cara já tem mania, já tem maus hábitos, entendeu? Ou bons, enfim, já tem a forma dele de trabalhar. Quando eu pego pessoa que ainda não sabe, eu tenho oportunidade. Eu tenho uma crença de que eu vou botar aí no mercado uma galera que isso não acontece do dia para noite. Né? Não é só fazer um programa de formação e você vai sair bilionário, né? Mas daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, eu vou botar a galera boa no mercado porque está fazendo com método. Então eu vou recomendar, olha, eu acho que tem que fazer assim. Quer variar essa parte? Faça. Mas eu tenho uma crença muito forte de que você fazer... A arquitetura do modelo é muito importante, entendeu? Não é só aprender a modelar. A forma que você organiza e que você pensa ele é muito importante. E nego por aí sai fazendo. Pega, começa a cobrir a empresa, metendo coisa na planilha e vai fazendo, e aí chega atrasado na reunião, já termina rápido, e aí nasceu um Frankenstein que vai ficar um Frankensteinzão, entendeu? Nasceu um Frankenstein baby que vai virar um Frankenstein gigante. É isso. Tudo bem, pessoal? Então é isso, turma. Obrigado. Até amanhã. Valeu demais você, Arthur. Um abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã.